Galera, agora nós vamos falar sobre o efeito Doppler. Primeiro, só a parte teórica, para depois entrar na parte quantitativa, tá? Nós estamos na aula 18. E é efeito Doppler. Muito bem. O que nós vamos tratar nesse efeito Doppler? O que é o efeito Doppler? O efeito Doppler é a variação de som que você percebe por causa da mudança de frequência quando há uma mudança relativa de distância entre a fonte e o observador. Por exemplo, quando você está assistindo a corrida de Fórmula 1 e o carro passa perto, isso é efeito Doppler, porque tem diferença no som que você percebe quando a distância varia. Quando o som aproxima do observador, acontece que o som fica alto, a frequência, né, alta, e você percebe o som agudo, né? A frequência ela é maior, né? A frequência é menor, desculpa. O que é maior é o comprimento de onda. E quando ele se distancia, o som fica mais fraco, né? A intensidade dele. E ele é aí o grave, tá? Aí a frequência dele varia também. Então ficaria assim, ó. Vamos supor que aqui tem uma ambulância, e aqui tem observador 1, e aqui tem observador 2, e que a distância entre os dois não varia, ou seja, todos estão parados. O conjunto ambulância, observador 1 e observador 2, todos estão parados. O que acontece? Se todos estão parados, nesse caso, não há o efeito Doppler. Por que não há o efeito Doppler? Porque não varia a distância em relação ao observador. Se não varia a distância da fonte em relação ao observador ou ao ouvinte, como você quiser colocar, não há efeito Doppler, porque não há mudança, né, percebida no som, certo? Agora veja essa situação. Vamos supor que aqui tem uma ambulância e ela está se deslocando para a minha esquerda, onde tem o observador A1. E aqui ela vai estar mais longe de um outro observador A2, tá? O que acontece aqui? Aqui, esse observador ouvirá essa ambulância com maior intensidade, né? Então, para ele, o som estará alto. Ele ouve, né? Para ele, estará mais agudo. E aqui está mais distante, né? Aqui vai caracterizar o som baixo. É o grave, né? Aqui vai ser baixo, certo? Nesse caso, há o efeito Doppler. Porque houve variação da distância. Essa aqui está em movimento. Vamos supor que ela está em velocidade constante, se aproximando de A1 e se afastando de velocidade constante também de A2. Então, quando ela se aproxima de A1, o som, ele caracteriza o som mais alto, agudo. E esse aqui mais grave, né? Isso aqui é efeito Doppler, tá? Então, o efeito Doppler é um fenômeno que ocorre quando... É meu gato, se ele passar em cima, ele estraga. O efeito Doppler ocorre quando há a variação de frequência, em virtude da variação da distância entre a fonte e o observador, tá? Muito bem. Só um instantinho. Muito obrigada. Pronto.
E nesse caso, né, da propagação da onda, ela seria assim aqui, né? E aqui seria assim, que aqui caracteriza o agudo, né, que é o som alto, é uma frequência, né, maior, e aqui o som baixo, uma frequência menor, né? Do V igual a lambda F, nós lembramos que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência, tá? Então, quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda e vice-versa. Então, aqui que a frequência é menor, o comprimento de onda vai ser maior do que ali. Isso é efeito Doppler. Tranquilo? Beleza. Vamos em frente. Gente, já tem os exercícios agora, porque depois dessa apresentação do que é efeito Doppler, nos exercícios nós entenderemos melhor, tá legal? Vamos lá. No exercício 22, ele fala o seguinte: quando uma ambulância com sirene ligada aproxima-se de um observador, esse percebe aumento da intensidade sonora e da frequência, como a gente falou aqui, olha, no desenho que nós fizemos da ambulância, ela estava mais próximo desse observador aqui, né? Quando estava mais próximo desse observador, a frequência era maior, né? E aqui, a frequência era menor. Consequentemente, o comprimento de onda aqui é maior. E aqui o comprimento de onda é menor, certo? Então, a ambulância que está se aproximando desse observador, ele vai sentir um som mais alto e, consequentemente, uma frequência maior, certo? Então, voltando no exercício. Quando uma ambulância com sirene ligada aproxima-se do observador, se percebe aumento da intensidade sonora e aumento da frequência. O 23 vem o nome do físico austríaco que recebeu o nome, esse fenômeno recebeu o nome de efeito Doppler, em homenagem a esse austríaco aqui, ó. Em 1843, o físico austríaco Johann Christian A. Doppler, 1803-1853, mostrou que as variações de frequência causadas pelo movimento da fonte e do receptor ocorrem com qualquer tipo de onda, sonora, luminosa. É que se você altera a distância de uma fonte luminosa, você também vai alterar a cor dela, né? E isso também caracteriza o efeito Doppler. Por esse motivo, notabilizou-se por ter descoberto o efeito físico que levou seu nome, efeito Doppler. Considere esse efeito aplicado às seguintes situações. Um automóvel está parado em relação a uma pessoa e o motorista toca a buzina continuamente com uma frequência F. Posteriormente, o carro move-se com uma velocidade constante e aproxima-se do observador. Então, o que acontece aqui é assim, ó. No exercício 23, nós temos agora uma ambulância se aproximando do observador B num segundo momento e está mais distante do observador A, né? Então vai acontecer isso aqui, né, com as ondas. Num segundo momento, um automóvel está parado em relação à pessoa e o motorista toca a buzina continuamente com uma frequência F.
Posteriormente, o carro move-se a uma velocidade constante, aproxima-se de um observador parado à sua frente e afasta-se com a mesma velocidade, certo? Ele vai em relação a esse aqui agora. O que acontece? Com base nessas informações, analise a alternativa correta. A alternativa correta, gente, vai ser a letra A. A frequência da buzina do automóvel que passa pelo observador aumenta quando o carro se aproxima e diminui quando o carro se afasta, né? A frequência aumenta quando o carro se aproxima e diminui quando o carro se afasta, certo? E o comprimento de onda funciona ao contrário. Aqui o comprimento de onda é maior, né? Aumenta. E aqui o comprimento de onda diminui. E a frequência aumenta. E aqui a frequência diminui. Frequência alta é o som agudo. Frequência baixa é o som grave. Tá? 24. Um observador parado numa calçada de uma avenida e atento às ondas sonoras, observa os seguintes eventos. Primeiro, um carro de bombeiro se aproxima do observador com sirene ligada. O som vai ficar mais forte, né? Um motorista impaciente com o trânsito após passar pelo observador afasta-se com a buzina permanentemente ligada. O som vai ficando mais fraco. E terceiro, o alarme de uma loja dispara. A loja está parada, então não há efeito Doppler, concorda? O observador percebe o efeito Doppler apenas no evento 1 e 2, que tem no evento 1, que o som fica mais forte, é o aumento da frequência, e no evento 2, que o som fica mais fraco, é a diminuição da frequência. Som forte, frequência alta. Som fraco, frequência menor, beleza? O 25 do Enem. Todas as ondas mecânicas requerem alguma fonte de perturbação. Um meio que possa ser perturbado e algum mecanismo físico pelo qual as partículas de meio possam influenciar umas às outras. Com base nos conhecimentos sobre movimento ondulatório, é correto afirmar? É a letra C, gente. Vamos direto para assimilar o conceito correto. O efeito Doppler para o som é experimentado sempre que há um movimento relativo entre o observador e a fonte, tá bom? O 26. De modo geral, quando há movimento relativo entre uma fonte de onda e um observador, a frequência medida ou observada é diferente da frequência emitida pela fonte. Essa distorção da frequência se dá o nome de efeito Doppler, em homenagem ao físico austríaco, de quem se tem os primeiros relatos de observação desse fenômeno. Sobre o efeito Doppler, pode-se afirmar corretamente que o efeito Doppler pode ser observado pela luz, para a luz, quando, por exemplo, uma galáxia que se afasta da Terra tem sua frequência da luz desviada para o vermelho. 27. Esse 27 aqui é interessante. O 27, um maestro divertia-se com seu filho no carrossel de um parque de diversões, enquanto o alto-falante do parque tocava uma música. Tendo um ouvido muito sensível a variações de frequência, o maestro percebeu que enquanto o carrossel girava, os sons emitidos pelo alto-falante se tornavam mais graves ou mais agudos, dependendo da posição do carrossel. Então, aqui está o alto-falante emitindo o som a uma determinada frequência. Aqui está o carrossel. Nós temos o ponto 2, o ponto 1, o ponto 4 e o ponto 3 neste carrossel. O carrossel está girando no sentido horário. A figura a seguir representa o alto-falante do parque
e o carrossel girando nas suas proximidades. Nelas são indicados os pontos 1, 2, 3 e 4. Em 2 desses pontos, o maestro percebeu mudanças na frequência do som emitido. O maestro percebeu que o som era mais grave e mais agudo, respectivamente, em quais pontos? Então, quando está distante, ele é grave. Quando a hora que estiver mais distante, ele é grave. Quando estiver mais perto, é agudo, porque é mais alto, a frequência é mais alta. Correto? Aonde que ele começou a perceber essa mudança, né? De som. Porque aqui já está pertinho, ó. Quando ele estava indo daqui para cá, aqui nesse ponto 4, ele percebeu uma mudança. O som começou a ficar mais forte, né? Aqui a frequência começou a ficar mais alta para ele, né? Que é mais sensível. Ele percebeu que a mudança começou daqui. Daqui para cá, o som tornou-se agudo, a frequência alta, né? Aqui fica alto. A hora que veio para cá, nesse ponto aqui, quando ele começou a se afastar, ele já percebeu que ela começou a ficar mais fraca, ou seja, grave. Nessa parte aqui do 2 para frente, é aonde ele percebeu a mudança de uma frequência mais fraca, uma frequência baixa, ou seja, um som grave, tá? Então, resposta desse exercício. O maestro percebeu o som que era mais grave. Aonde ele era mais grave? No 2, quando começou a mudança, ele era mais grave. No 2, era grave, porque começou a ficar mais baixo. E aí no 4 começou a ficar mais alto. Aí era o agudo. O agudo foi no 4. Do 4 para frente, ali ele percebeu a mudança, tá? Então a resposta é 2 e 4. O grave e o agudo. É a letra A, ou 27, tá bom? Então tá fixado isso? Quando o som ele tá se aproximando do observador, a frequência vai ficando mais alta, o som mais alto, agudo. Quando a fonte vai se afastando do observador, a frequência vai ficando mais baixa e o som baixo é o grave. Perfeito. Para encerrar, um último aqui, gente, o 28. Em 1997, durante o exercício militar Mistral 1, os aviões Mirage 3E da Força Aérea Brasileira conseguiram ótimos resultados contra os aviões Mirage 2000C franceses, usando a manobra efeito Doppler-Notch. Vamos ver o que é isso. Esta manobra é utilizada para impedir a detecção de aviões por radares que usam o efeito Doppler. Ela consiste em mover o avião alvo a 90 graus do feixe eletromagnético emitido por esse tipo de radar. Então, aqui tem um avião se deslocando nesse sentido e o outro está a 90 graus em relação a ele. Está se deslocando nesse sentido, certo? Deixa eu fazer um desenho aqui assim, aí completa o aviãozinho. Só que não. Aqui forma um feixe eletromagnético. Quando o avião B, esse aqui é o avião A, esse aqui é o avião B. Quando o avião B se move a 90 graus do feixe eletromagnético, o radar pulso Doppler do avião A não consegue determinar a diferença de frequência entre o feixe emitido e o feixe refletido. Por quê? Se os dois estão se movimentando nesse sentido, o que acontece? Esse ele está se movimentando para cá e esse para cá, né? Ele está fazendo isso aqui, ó. Quando está a 90 graus, ele não consegue perceber a variação de distância do outro avião. Se ele não consegue perceber a variação da distância, não tem efeito Doppler. Então, a resposta é a letra B. Não há movimento do avião B na direção do feixe. Não há movimento do avião B
em direção ao feixe. O avião B está se deslocando nesse sentido e o A assim, então não tem o efeito Doppler, porque ele não está se aproximando pelo feixe eletromagnético, beleza? Terminamos, pessoal. Por enquanto é só, pessoal. Um abraço, gente. Tchau, tchau.